Narrar e registrar histórias de vida contribui para a preservação da memória coletiva e o fortalecimento da cultura de um povo. O termo audiovisual inclui filmes, vídeos e qualquer forma de comunicação que combina som e imagem. Abrange cinema, streaming, mídias. O registro de costumes, comportamentos e histórias é um meio de difusão de saberes e valores de uma sociedade. Tudo isso considerando a importância de um entretenimento que une pessoas com narrativas envolventes. O audiovisual é considerado uma forma essencial de cultura, porque desempenha um papel fundamental na preservação, expressão e disseminação da história e época de uma região. Mais do que entretenimento, é uma ferramenta poderosa de comunicação, memória e conhecimento de uma identidade. Nossa convidada do programa Cultura Catarina se destaca no cenário cultural de Santa Catarina por meio de produções que dão visibilidade à rica e diversa herança cultural do estado. A cineasta Márcia de Gusmão Paraíso Cavalcante, conhecida como Márcia Paraíso, é uma carioca que escolheu a capital de Santa Catarina para viver e produzir. Ô Márcia, quantos anos aqui no nosso estado? Já se considera uma manezinha da ilha? Olha, de coração me considero uma manezinha da ilha, com certeza, né? Tô fazendo 21 anos que eu moro aqui, trabalho com audiovisual há 30 anos, então quer dizer, eu tenho mais tempo atuando no audiovisual aqui no estado do que em outras regiões do Brasil, né? O que te atraiu culturalmente no nosso estado? Na verdade, apesar de eu ser nascida na cidade do Rio de Janeiro, eu sempre tive muita atração pelos interiores, pela vida mais pacata, mais bucólica. E eu encontrei aqui, o primeiro lugar que eu morei foi o Ribeirão da Ilha, eu encontrei aqui em Florianópolis a possibilidade de você estar numa capital, com todos os confortos e qualidade de vida de uma capital, mas ao mesmo tempo ter uma relação muito forte com a natureza, com a terra, ter uma vida mais tranquila, mesmo estando numa capital de um estado. Então, isso me atraiu muito aqui na cidade, né? E também a questão cultural forte que a gente tem aqui, né? Que às vezes as pessoas vêm de fora e percebem só as praias, a riqueza da paisagem, né? Mas não compreende de imediato essa relação, essa forma que a cultura açoriana, a cultura ilhéu, a cultura ancestral também das populações indígenas, brasileiras, que por aqui também se fixaram, quanto que isso cria essa identidade única que a gente tem aqui na capital do estado e no estado de Santa Catarina também. No momento de produzir um audiovisual, né, qual foi aquele primeiro? Qual a parte da nossa história catarinense te deu vontade de reproduzir e de contar de uma outra forma? Eu sou muito ligada à questão da região da Guerra do Contestado, né? A questão da visibilidade da população cabocla aqui no estado, que é algo que eu desconhecia, né? E acho que a maioria dos brasileiros desconhece. E quando eu vim morar aqui, eu não sabia, eu pouco compreendia o que tinha acontecido, que guerra era essa que aconteceu aqui no estado. Eu me lembro que quando eu era estudante, eu estudei na escola no período da ditadura e a cartilha escolar, a gente tinha um capítulo sobre a Guerra de Canudos e um parágrafo sobre a Guerra do Contestado. E mesmo assim era muito confuso, né? Tinha monges, era uma coisa... E foi justamente viajando aqui pela região do Planalto, pela região do Meio-Oeste, que eu comecei a compreender a dimensão, os impactos que a guerra tem até hoje naquelas populações. Então, eu realizei primeiro o Terra Cabocla, né, que a gente até
Nós fizemos até uma entrevista, né, sobre isso, né, Faz alguns tempo, anos mas atrás. Então, o Terra Cabocla foi o primeiro. Eu comecei a filmar em 2011, acho que ele foi lançado em 2013. E depois veio Maravilha do Século, que é sobre o monge São João Maria. Cheguei aí até os Estados Unidos. Ele foi enterrado no Novo México para mostrar que ele realmente existiu. Não era uma ideia de fanáticos, de religiosos. Realmente tem uma materialidade da figura do monge. Fiz também o Pra Não Esquecer a Guerra, que foi com crianças e jovens da Escola 30 de Outubro, do município de Lebon Regis. E agora o Luta da Erva, meio que fechando fechando, mas eu não fecho completamente, um ciclo, né, que fala sobre a erva mate, que é um dos fatores também que culminou na guerra, né? Que foram vários fatores que culminaram na guerra. A erva mate, a disputa pelos ervais ali entre os estados de Paraná e Santa Catarina, tinha toda uma riqueza, né, das araucárias, dos ervais também foi mais um componente que culminou na guerra. Então, eu acho que essa temática, para mim, me fascina muito, sabe? Da Guerra do Contestado, da população cabocla do estado de Santa Catarina, que é uma população invisibilizada. E aí, por que erva mate? Porque é um ofício étnico. Na verdade, você não vai ter descendentes de alemães, italianos, extraindo erva mate. Quem tira erva mate, quem vai para o mato e quem tira erva mate é a população cabocla. Então, eu acredito que esse seja um tema que a gente acaba trabalhando muito em cima, porque ele é inesgotável, né? E a gente percebe o quanto que o audiovisual, acho que isso é uma outra pergunta, mas o quanto que o audiovisual é potente para abrir diálogo com as pessoas. E ele é potente também, Márcia, porque, como você falou, né, nos livros escolares conta muito pouco e também conta apenas de uma visão, né? A visão do fato em si. E quando você retrata a vida e os reflexos do que tudo que aconteceu até hoje, isso é marcante, né? Porque nós somos o que aconteceu no decorrer da história, né? Até os dias de hoje. Isso é marcante. Você fala com sorriso quando fala das suas obras. Qual que é o filho preferido de tudo isso? Muito difícil, gente. Como você já antecipou, né? Falar de uma obra preferida é que nem eleger um filho preferido, né? Então, todas elas... foi um processo a realização, né? E o audiovisual é um trabalho que não se faz sozinho, a gente faz no coletivo, né? Então, envolve a pesquisa, envolve a equipe, envolve você fechar a equipe, com que equipe você vai trabalhar, que elementos, que personagens, é todo um... Então, cada uma tem uma história muito interessante, né? Eu acredito, assim, o Terra Cabocla tem algo muito interessante, que foi a primeira obra sobre o contestado, e ela é usada, você vê, ela foi lançada em 2013, ela é usada até hoje por professores, não só de Santa Catarina, mas de todo o Brasil, como uma referência de trabalho que fala sobre a Guerra do Contestado, que junta várias vozes, não só a vozes de professores, de doutores, mas também a vozes do povo, de pessoas que estão na base da cultura da região, né? A Dona Exanir, os movimentos que atuam na região, na resistência da cultura cabocla na região. Então, isso é muito interessante. E um outro filme que, para mim, eu tenho muito amor também, para mim é uma referência, é o Lua em Sagitário, que foi o meu primeiro longa de ficção, né? Que foi lançado em 2016 e que foi filmado ali na fronteira do Brasil com a Argentina, é uma coprodução com a Argentina. Ganhou vários prêmios e tudo mais, e é muito interessante, quando ele foi lançado, ele circulou em vários cinemas do Brasil, a coisa como que a população que morava em Dionísio Cerqueira ou em Princesa, no extremo oeste, né, como que ela se viu ali representada, o jeito de falar, o sotaque, essa representatividade, a importância de você... Porque geralmente a mídia reproduz só um sotaque, né? Então você abrir, você poder mostrar a cultura diversa que a gente tem. E tem vários, né? Em todo o Brasil. Identificar também, isso é importante, né? Tem uma cena no filme que o casal que sai de moto, que eles chegam na Palhoça, e eu me lembro quando foi exibido aqui no Beira-Mar Shopping, tinha uma galera da Palhoça que eles gritaram dentro da sala, bateram palma, ou seja... Você se vê, né? É a importância da representatividade. O pertencimento, né? O primeiro filme feito aqui na capital, em 1958, né? O Preço da Ilusão,
mexeu com a cidade totalmente, né? E teve essa sensação, quando eu leio sobre, e familiares que fizeram parte dessa produção, sempre falam que a cidade existiu de forma diferente a partir dali, porque há essa situação de pertencimento. Mas falando de evolução do audiovisual, desde que você começou a trabalhar há muitos anos, né? O que evoluiu? A internet, o streaming, dá para falar que evoluiu para melhor, evoluiu para pior, o cinema está mais abrangente, chega mais nas pessoas, é isso? Olha, mudou muito, né? Quando eu comecei a trabalhar com audiovisual em 93, um bom tempo atrás, assim, a gente ainda trabalhava com película, com negativo, era todo um processo, né? Para filmar. Hoje você tem uma democratização de acesso aos meios, né? Você consegue com um celular fazer um filme, né? Isso é muito positivo, é muito legal. Mas, em contrapartida, o cinema, falando realmente da sala de cinema, a gente percebe que houve uma diminuição do público que vai às salas de cinema, né? Muito em parte por conta do preço do ingresso, né? A gente tem que falar sobre isso também, mas também por uma prática que foi se perdendo. A pandemia também impactou muito nisso, né? Da pessoa ir ao cinema, que é uma experiência incrível e que eu considero assim, ela é uma experiência que ao mesmo tempo é uma experiência individual, é uma experiência coletiva, porque ela está dividindo. Ela vai assistir um filme, é uma experiência dela, mas ela está com pessoas que ela não conhece, que nunca viu, e ela entra dentro de uma sala e uma reação em conjunto também, né? Uma reação em conjunto, então é individual e coletiva. E a gente vê, assim, que tem uma geração que se afastou realmente por conta da facilidade do streaming, de você poder ver no seu tempo. A gente tem uma geração que vê filmes em 2, acelera. Isso, para mim, que venho dessa escola ainda do cinema tradicional, isso é impensável, né? Mas tudo bem. Sem julgamentos, a gente viu com o sucesso do que Ainda Estou Aqui, né? O nosso filme que representante no Oscar, que ganhou o melhor filme internacional. A gente vê uma geração que nunca saiu do cinema e que foi ao cinema, às vezes com a mãe, com os avós, e que percebeu que realmente é uma experiência incomparável, a experiência de ir ao cinema. Então nós, realizadores audiovisuais, a gente trabalha nesse desafio de mostrar para essas novas gerações que é algo, ir ao cinema é algo incomparável. É diferente de você ver na tua sala um filme num streaming. É completamente diferente, né? É a emoção. Quando você vê arte, o que é arte? É a emoção que cada um sente. E quando ela é coletiva, sim, né? Como você falou daquele sim, casal ali, daquela turma de palhoça assistindo sim, aquela cena, dá toda uma emoção. É um retorno, né? Aquele retorno. Mas, Márcia, você falou em premiações, né? Ano passado você recebeu a medalha Cruz e Souza, né? A maior honraria da área da cultura aqui do nosso estado. Mesmo recebendo outros prêmios, qual foi a sensação e o sentimento ao recebê-la? Olha, eu acho que eu nunca fiquei tão emocionada. Teve 2 situações que eu fiquei muito emocionada aqui. Foi quando eu ganhei, quando eu sou cidadã honorária de Lebon Regis e estive lá para receber essa honraria também, né? Virei cidadã do município. Então isso é algo assim, realmente, virei catarinense, sou catarinense, né? E receber a medalha Cruz e Souza. Foi, assim, realmente um momento único, ímpar. E eu acho que uma coisa está conectada à outra, né? Porque por conta desse trabalho sobre o Contestados, da visibilidade para essa região, para essas histórias, para esse lugar, o Terra Cabocla, por exemplo, ele foi exibido. Ele rompeu fronteiras, né? Ele foi exibido na TV, no Canal Brasil, ele continua sendo exibido na Band, no streaming da Band. Ele circula por todas as universidades e escolas do Brasil e ele ainda é atual, eu estou sempre falando sobre ele. Isso é muito... E a partir dele surgiram outros projetos também. A partir dele... muita gente fala, mas você precisou vir de fora para fazer um trabalho ali. Sim, mas a partir dele, os próprios jovens, a própria população, a própria galera do lugar começou a ver a importância do audiovisual como uma ferramenta educativa, uma ferramenta de debate, né? Uma ferramenta de provocação, uma ferramenta de conhecimento e começaram a produzir os seus projetos, os seus filmes. Então, de entender a própria história, né? Esses Sim. jovens, né? Quando você fala uma produção em Santa Catarina, né? Que você leva aquilo tudo
Há pouco você disse que tem um trabalho longo e extenso de pesquisa antes daquilo acontecer, ser filmado, exatamente escolher os depoimentos. Mas quantas pessoas, em média, um projeto como esse envolve? Então, nos documentários a gente trabalha com equipes menores, né? Mas isso não significa que não vai movimentar economicamente uma região, porque a gente viaja em uma equipe de 6, 7 pessoas, né? Quando você chega num lugar, você vai hospedar essas pessoas, você vai se alimentar, você vai conversar com pessoas locais para te ajudar na produção, vai contratar pessoas locais para a produção. Gera trabalho, vai gerar para várias trabalho, pessoas. vai gerar receita, vai gerar renda. Agora, quando é um longa-metragem, por exemplo, o Lua em Sagitário, ou Alegria do Amor, ou Livros Restantes, que é o próximo projeto, né? A gente trabalha com equipe de 50 pessoas, né? Então, é muita gente contratada, a gente precisa contratar a alimentação do lugar, o catering, né? A gente precisa alugar os espaços onde a gente vai filmar. Então, hospedar o elenco, contratar elenco também daqui, da cidade, né? Contratar figuração. Então, é uma rede enorme de movimentação da economia do lugar, né? Fora isso, é o marco, né? Aquilo que você estava falando do preço da ilusão, né? O Livros Restantes, já estou dando spoiler, né? Do que a gente ia conversar. Com certeza, a gente quer saber desse projeto. É um filme que a gente está finalizando agora, que a gente filmou 80% dele na Barra da Lagoa. Então, isso movimentou, assim, a gente praticamente paralisou a Barra, foi muito interessante. Desde realmente a intendência da Barra da Lagoa, até mesmo a população local, porque eu queria muita participação dos pescadores, da população tradicional da Barra. A gente trouxe eles para a construção da história também. Então, é algo que, com certeza, quando eles se verem na tela de cinema, que a gente faz questão de levá-los para o cinema e partilhar aquela história ali, vai ser um marco na história do lugar, né? Porque o cinema tem essa magia, né? De pegar aquela... Ele materializa aquele momento no audiovisual, né? Você vai passar daqui a 20, 30 anos, as próximas gerações que vieram vão ver lá o Seu Jura. É uma questão de imagem, de sonho, de identidade, né? Tudo sendo retratado. Então, Márcia, você recebeu um prêmio na obra de Alegria do Amor. Esse agora já saiu do forno. Sim, esse já foi lançado, já passou pelas salas de cinema e agora a gente vai... Estamos entrando agora em maio no circuito dos cineclubes. Vamos rodar agora nos circuitos de cineclube e também escolas, universidades, né? Uma obra atrás da outra, né? Ficando para a memória. Márcia, quero te agradecer a oportunidade, né, de destacar, de lembrar essa história de Santa Catarina para toda a população, né, que vem daqui para frente, que quer conhecer mais, de uma forma diferente, né? Não nos livros, né, mas de uma forma divertida. A pessoa sentada no cinema, na escola, é uma melhor forma de aprender, né? Não só nos livros, mas também na imagem e no som. Muito obrigada. Obrigada. E o Cultura Catarina fica por aqui. Até a próxima. Aqui não tem muita coisa para fazer. Até para conseguir sinal de celular, tem que subir um morro e contar com a sorte. Tu já parou pra pensar que aqui todo mundo é todo mundo? No meu tempo, nós não andava assim. Hoje nunca vi, as meninas se vestem que nem guri. Salve, cavernosa! A música nos move, nos faz pulsar isso aqui. É viva! É rock and roll!